Alô, boa noite, povo, povo brasileiro. Testando, acho que já tá bom. Então, aqui Inês Oludé, de Bruxelas. Hoje eu meio rouca, né? Porque eu tô de novo com sinusite. Espero que eu não vou pegar esse vírus, porque se pegar eu tô ferrada. Então, projeto Poesia na Janela, em tempos de confinamento por causa de coronavírus. Quarentena eu tiro de letra, né? Subtítulo. E espero que vocês também tirem de letra. Hoje vamos ter alguns autores negros, né? Poetas negros e negras. Também não vai ser muito longo, porque eu entendo que tem muita coisa acontecendo, muita gente fazendo lives e a gente tem que estar atento, né? E ver muita coisa também para estar bem informado. Então, mas antes eu quero dar uma palavrinha que eu recebi, né, que eu achei muito linda, do poeta Ezio Rafael, lá de Recife, que na realidade é um amigo de infância, né? Eu conheci, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, e vai anos nisso, mais de 60 anos que eu conheço, que nós somos amigos, da mesma cidade, de Sertânia, cidade de poetas. Então, os poetas de Sertânia estão se manifestando, então eu acho muito agradável, acho muito legal a força, e por isso que eu quero ler para vocês a mensagenzinha que ele me enviou. Então, sobre o projeto de Poesia na Janela em tempos de coronavírus no Facebook, por Inês Oludê, belo, necessário e contundente. Depoimento de quem sabe das coisas, queria eu. De quem luta, reluta, sob a custódia de uma poesia tanto humanista quanto engajada. De um poeta que trabalha as palavras de modo que as tomem eternas em sua plenitude. Um belo, junto ao belo da morte. Beijos, querida Inês. Por que ele joga com a palavra belo? Porque meu nome de família, na realidade, o nome do meu pai é Belo, né? Belo da Silva. Aí ele é o belo dos belos. Como meus irmãos são todos poetas, então isso dá morte. Obrigada, querido. Então, é, primeira recomendação, mas bom, é um livro Poesia Negra, Poesia Negra, só que ele é bilíngue, né? Francês e português. O título está em francês, mas ele é bilíngue. Todos os poemas são bilíngue e foi feito, é coletânea, né? Feito por Benedita Couvet Damasceno e foi publicado nas edições da Harmattan, na França. E quem tiver a possibilidade, né? Porque também aqui eu suponho que tem gente daqui que pode se interessar pela poesia negra. E no Brasil tem uma coleção muito boa também, que é Cadernos Negros. Vocês podem consultar os Cadernos Negros pela internet. Tem muita coisa, acho que já está no número 40. Então é muito, muito interessante de vocês, quem se interessar pela poesia negra, pela literatura negra, porque nós, tem muita coisa também publicada no Brasil. Como sempre, as mulheres são um pouco mais invisíveis, né? Mas tem muitas, eu achei algumas, só que, bom, eu não posso também fazer uma coisa muito longa, né, para não saturar. Mas a internet está meio saturada, né? O mundo inteiro está, não sei se navegando ou naufragando na internet, porque só vem notícia ruim, né, de uns tempos para cá. Então, começamos com Machado de Assis, acho que é o maior de todos, não só de negro, mas de branco, de amarelo, de vermelho, de tudo, né? Machado de Assis, para mim, é o maior do Brasil e muitos consideram, né? Muitos críticos, estudiosos da literatura do Brasil, eu já escutei muitas conferências sobre ele, porque esse ano
Para economizar o olho, eu escuto muito audiolivros, né, livros, então os deles estão todos na internet. É assim uma coisa maravilhosa. Quando eu me acordo de madrugada com insônia, aí toma Machado de Assis, ou outras coisas também, mas sobretudo Machado de Assis, literatura mexicana e tal. E, então, ele é considerado um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Já escutei, inclusive, que ele é o maior nome da literatura brasileira, por escritores, grandes escritores mexicanos que disseram que realmente ele que levou o modernismo ao Brasil, né? E ele escreveu praticamente todos os gêneros literários. Poeta, ele é poeta, acho que a produção menor é a da poesia, né? Mas eu achei alguns poemas dele que eu achei bacana, acho que dois poemas. Então, ele é romancista, ele é cronista, ele é dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no Brasil houve a, quando a República passou por cima do Império, né? Aquela mudança fundamental, mas enfim, nós sempre somos passamos de colônia portuguesa a colônia americana. Né? Mas, bom, a República substituiu o Império, já foi um avanço. E ele era um cara assim que tinha, um escritor, uma pessoa que tinha um olho, uma capacidade de observação fora do comum, né? Ele descreve as coisas no Brasil que acho que como nunca ninguém fez, né? O comportamento da sociedade da época, a política, né? Ele era realmente um grande comentador e relator dos eventos políticos sociais da sua época, né? E olha bem, quem era ele? Porque ele era filho de uma escrava, né? Ele era mestiço. Nasceu no Morro do Livramento, mestiço de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou a universidade. Sua extensa obra constitui-se de 9 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Ele vivia para isso, né? Eu não conheço a vida pessoal dele assim, mas eu acho que ele vivia para isso. Eu pouco me interesso pela vida pessoal das pessoas em geral. Eu leio as biografias, eu gosto de saber o que eles fizeram e tudo. Mas sim, se foi casado, se não foi, se teve filho, esses negócios, assim, acho que não corro muito atrás, não, embora que às vezes fique sabendo por alto, né? E então ele considerou ele como o introdutor do realismo no Brasil, né? Eu falei do modernismo, mas é do realismo. Com aquele livro que eu acho que todo mundo leu, se não leu, corram para ler ou ouvir em audiolivro, porque Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito em 81. Então, o poema dele que eu escolhi é um epitáfio do México. Eu achei. Me pareceu muito curioso isso, né? O Epitáfio do México. Porque é um poema que foi escrito em 1800 quanto? 81? Não, é. É mais ou menos no mesmo ano. E por que o México naquela época? Eu fiquei pensando, a Revolução Mexicana foi em 1904, o que teria acontecido no México? Mas não tive tempo de procurar, mas eu suponho que pode ter sido as lutas pela independência, né? Ou então contra os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é grande daquele jeito porque roubou uma parte imensa, né, do México. Então, Epitáfio do México, Epitáfio, então alguma coisa, uma submissão, deve ter sido esse roubo dos americanos das terras mexicanas. Dobra o joelho, é um túmulo. Embaixo amortalhado, jaz o cadáver tépido. De um povo aniquilado, a prece melancólica. Reza-lhe em torno à cruz, ante o universo atônito. Abriu-se a estranha liça, travou-se a luta férvida da força e da justiça contra a justiça, ó século. Venceu a espada e o obus, venceu a força indômita,
mas a infeliz vencida, a mágoa, a dor, o ódio, na face envilecida, cuspiu-lhe, e a eterna mácula seus loucos murchará. E quando a voz fatídica da santa liberdade vier em dias prósperos, clamar à humanidade, então revivo o México da campa surgirá. Então, e surgiu, né? Porque em 1904 houve a Revolução Mexicana, embora que depois essa revolução descambou, não sei, ninguém sabe direito para quê, infelizmente, mas tem uns livros de literatura maravilhosos que contam, às vezes satirizam, né, a Revolução Mexicana, mas foi uma coisa muito bonita. Tem umas músicas lindas também, quem quiser conhecer, as músicas da Revolução Mexicana são muito bonitas. Aí tem outro poema que ele fez para o meu filósofo prioritário e preferido, né? Porque eu sempre estou recomendando de ler Spinoza. Spinoza é, para mim, o maior filósofo, né? Que a humanidade já criou e que nesses tempos, nesses momentos assim de horror que estamos vivendo, é de uma ajuda assim incrível, né? A filosofia pode ser um grande recurso, né? Para você superar problemas. E o Spinoza, o incrível dele é a vida que ele teve, né? A vida que ele levou, foi banido, né? Amaldiçoado, né? Da comunidade judaica de Amsterdã. Ele era de origem portuguesa, mas nasceu em Amsterdã e acusaram ele de ser ateu e fizeram coisas horríveis com ele a vida inteira. Assim, ele foi proibido de tudo, de ver as irmãs, foi cuspido naquela cerimônia horrorosa lá que eles faziam, né? E todo mundo vinha cuspir em cima dele, insultar, uma coisa horrível. E esse homem só teve um amor na vida, o amor dele queria, ele era o quê? Ele era católico? Não me lembro. Ela era católica e ele queria casar com ela, claro, mas ela exigiu que ele virasse católica, ou não sei se era protestante, sei lá, mas ele saiu da religião judaica, não ia cair noutra, né? Então ele recusou, então ele viveu sem amor também. E viveu não isolado, porque ele era muito genial, vinha gente de toda a Europa para conversar com ele, né, filosofar com ele, e também ele trabalhava polindo lentes, que aliás morreu por isso, né, porque o pulmão dele foi invadido. Bom, mas eu estou falando de Spinoza porque eu amo Spinoza. E quando eu vi ele, que Machado de Assis fez um poema para Spinoza, eu só tem em cima. Spinoza. Gosto de ver-te grave e solitário, sobre o fumo de uma esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário, a tua mão a labutar granjeia, e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibile o bafo espérrimo do inverno, tu trabalhas, tu pensas e executas, sóbrio, tranquilo, desvelado e terno, a lei comum, e morres e transmutas o suado labor do prêmio eterno. Verdade, né? Ele realmente até hoje redescobriram Spinoza, né? Há algum tempo e inclusive tem curso na Sorbonne sobre Spinoza, né? A Sorbonne 8 tem um curso criado especialmente para analisar a obra de Spinoza. Inclusive já vieram vários filósofos brasileiros falar sobre os estudos que eles fazem, né? Sobre Spinoza. Mas avancemos, porque senão eu vou ficar falando de Spinoza. Mas imbuído de um espírito visionário, o escritor Machado de Assis dedicou um poema a Bozó. Os versos do Bruxo do Cosme Velho são de 1870, não é incrível? Brincadeirinha. Mas fica sendo. É o título que é para Bolsonaro, que eu rededico. Verme. O Verme se chama o poema. Existe uma flor que encerra celeste orvalho e perfume. Plantou-a em fecunda terra, mão benéfica de um nume.
um verme asqueroso e feio, gerado em lodo mortal. Busca esta flor virginal e vai dormir-lhe no seio. Morde, sangra, rasga e mina, suga-lhe a vida e o alento. A flor, o cálice inclina, as folhas leva-as ao vento. Depois nem resta o perfume. Nos ares da solidão, esta flor é o coração, aquele verme é o ciúme. Mas não tem partes aí que parece com o Bolsonaro, eu adorei. É a cara dele. Essas partes ali, né? Depois, quando passa para coração, não é mais ele. Eu não sei nem se ele tem aquela desgraça. Então, aí passamos para outro grande, um gigante, né? Também um gigante da literatura brasileira, o Solano Trindade. Depois passo para a gente mais atual, né? Porque senão vocês vão dizer, ah, nem só pensa em velharias, em não sei o quê. Mas é também. O canto poético de Solano Trindade, esse outro gigante da literatura, é sobretudo a arte da resistência, né? Ele participou ativamente nos movimentos da cultura negra no Brasil e deixou marcas, né? Deixou marcas indeléveis na história do Brasil, né? Ele marcou a história cultural do Brasil, com certeza. A sua luta, ela apareceu de diferentes formas nos seus poemas, né? Ele denunciou a escravidão, ele exaltou a cultura enraizada na África, né? E, e o amor. Ele também fez grandes poemas de amor com o princípio de liberdade. Então, considerando nosso poeta negro e espelhemo-nos na sua força, que clamava por justiça, como eu sempre digo, necessitamos de exemplos para saber agora como reagirmos diante do que está acontecendo no Brasil com esse verme aí derrotando a vida. Em tempos de crise, nada como olhar um pouquinho atrás, o passado, né, indagar a fim de vislumbrar situações e exemplos que possam levar à compreensão de que nos aflige no momento, né, no aqui e agora. Então, quem era Solano Trindade? Ele nasceu em 1908, logo um pouquinho, né, depois da abolição da escravatura no Brasil. E ainda se encontrava escravos até os anos 50, né, nas plantações, e até hoje, né, se acha escravos no Brasil. Ele é poeta, né, ator, pintor, teatrólogo. Ele se encaixa no mesmo ideal ali de perfeição do Machado de Assis, né? Tem um, e ele era alguém do seu tempo. É nisso que ele tem muito semelhança com o Machado de Assis, né? Machado de Assis era ancorado mesmo na sua realidade. E o Solano Trindade também, ele era ancorado no seu tempo, era um homem realmente do seu tempo, né? Ele não saía, não viajava na maionese, não, nenhum deles. E do país, né? Ele tinha também ancorado a necessidade de pensar o Brasil, de pensar o povo brasileiro. E ele era da minha terra. Não quero me ufanar, não. Não digam por aí que eu sou pernambucana para não dar inveja a ninguém, como dizia. Nem me lembro quem foi que disse essa frase. Não diga a ninguém que eu sou pernambucano, eu não quero que ninguém me inveje. Mas ele, Solano Trindade, ele é universal também, né? Como o Machado, ele é universal. E nos anos 30 ele entrou na poesia, né, e nessa intensa radicalização ideológica, né, entre socialismo e nazifascismo. Na época era os anos 30, estávamos na radicalização, né, do fascismo, do nazismo, mas também, bom, a Revolução Russa não fazia muito tempo. Então tinha essas três vertentes aí
E ele sentiu na pele, né? Ele sentiu na pele a propagação das ideias arianistas, porque no Brasil, se bem me lembre, se bem me vem à memória agora, também estava surgindo, né? Aqueles galinhas verdes lá, que agora apareceram aí no Brasil, folclorizados, já eram folclorizados na época, né? Os galinhas verdes lá como é que chamava aqueles, os fascistinhas lá que pregavam superioridade racial de brasileiro, imaginem, né? Que ninguém sabe direito. Cada brasileiro tem um pé na favela, o outro como é que chama? No palácio, né? Antes se dizia que era um pé na senzala e outro na Casa Grande, agora é na favela e no Planalto. E sempre, né, sempre no Brasil houve essa questão de odiar os pretos, de odiar os pobres, né? E nos anos 30 isso era exacerbado, como agora está sendo, né? Desde 2013. E em meio a toda essa agitação política, né, dos anos 30 também, ele fundou com Ascenso Ferreira, outro pernambucano, grande poeta, que eu vou fazer também uma live sobre ele, unicamente sobre Ascenso Ferreira, que também foi testemunha, né, do período escravagista, dos engenhos e tal, lá em Pernambuco. E eles criaram, então, a Frente Negra Pernambucana e um Centro de Cultura Afro-Brasileira. Então, os objetivos do centro podiam se ler: não faremos luta de raça, porém ensinaremos aos nossos irmãos negros que não há raça superior e nem inferior. E o que faz distinguir uns dos outros é o desenvolvimento cultural. São anseios legítimos a que ninguém de boa fé pode recusar a cooperação. Nesse momento, ele começou a publicar seu primeiro livro de poemas negros, né? E foi também entrou numa tensão muito forte com um poeta chamado Jorge de Lima, né? Que foi muito celebrado, inclusive se estuda nas escolas, com certeza eu vou dizer o poema dele daqui a pouco, é O Intruso, né? Porque ele era branco, é um intruso aqui na história que eu convidei. E porque o Solano Trindade, ele criticou, né, parodiou aí com o volume lançado pelo poeta Jorge de Lima, que celebrava a partir de textos descomprometidos e folclorizantes como Nega Fulô. Então, como se pode ver, o perfil do Solano era militante, artista, agitador cultural, né, em plena consonância com seu tempo. E no momento em que a literatura negra é, estava sendo levantada, né? Porque foi como levantada assim do abismo, né? Em que tinha sido foi o momento da negritude, foi, né? Com Leopoldo Sédar Senghor, com Leon Gontan Damassa, em Paris, né? Que criaram aquele movimento da negritude, e Langston Hughes nos Estados Unidos, né? Teve o negrismo em Cuba, por Nicolás Guillen, grande poeta também, quem sabe um dia eu faço algo sobre Nicolás Guillen. E muitas vozes se somaram nessa tradição literária africana, que fez um grande, grande, grande sucesso na Europa nessa época, né? E dessa coisa surgiram editoras, revistas, e pronto. Vamos entrar um pouquinho na expressão desse grande poeta. Geme na minha alma a alma do Congo, do Niger, da Guiné, de toda a África, enfim. A alma da América, a alma universal. Eu canto aos palmares, sem inveja de Vigílio, de Homem e de Camões, porque o meu canto é o grito de uma raça em plena luta pela liberdade. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. São textos curtinhos, né? Alguns são um pouquinho mais longos, mas são textos bem curtinhos. E o navio negreiro? Lá vem o navio negreiro,
Lá vem ele sobre o mar, lá vem o navio negreiro. Vamos, minha gente, olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com a carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Então, como vocês podem ver, o canto dele, o poema dele é pedagógico, né? De desconstruir a narrativa oficial sobre a contribuição do negro na construção do Brasil, né? Quanto povo, cultura, nação. Tem inclusive um artigo de Jorge Amado muito bom sobre isso, sobre esse aporte, né, da raiz africana no Brasil, que chama Nós, Povo de Mestiços. É um artigo lindíssimo que foi escrito para a Unesco, eu acho, nos anos 70 ou 60, e está na internet, vocês podem achar esse texto. Nós, Povos de Mestiços. Acho que foi numa coletânea da Unesco sobre a questão do racismo. Então, outro pequeno poema. Eu canto aos palmares, odiando opressores, de todos os povos, de todas as raças, de mão fechada contra todas as tiranias. Mão fechada, vocês sabem, né? É o punho, né? Punho. O opressor convoca novas forças, vem de novo ao meu acampamento. Nova luta. As palmeiras ficam cheias de flechas, os rios cheios de sangue. Matam meus irmãos, matam as minhas amadas, devastam os meus campos, roubam as nossas reservas. Tudo isso para salvar a civilização e a fé. Outro. Não queremos o ouro porque temos a vida. E o tempo passa, sem número e calendário. O opressor quer o corpo liberto, mente ao mundo e parte para prender-me novamente. Outro. É preciso salvar a fé, diz o tratante opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas matas a grandeza da fé, a liberdade. Um pouquinho d'água para minha garganta andando meio seca. Aqui tudo aqui é ligado a, tá vendo? Manifiesta. Manifiesta é um festival do PT, Partido Comunista dos Trabalhadores Belga, que acontece cada ano, vem 15 mil pessoas, maravilhoso. Esse ano foi Dilma, e esse ano passado, né? E o ano que vem eu dei a sugestão de convidar Lula, né? Então já enviamos carta, estamos esperando resposta. Se vier, vai ser um arraso, vai vir gente de toda a Europa. Então, um poeta que eu descobri, que eu tinha só um pouquinho assim de muito raso, conhecimento muito raso sobre ele, não tinha muita. Mas descobri e adorei, vejam bem. Oliveira Silveira se chama. Ele é pesquisador, historiador, poeta, é um dos idealizadores da transformação do dia 20 de novembro em Dia da Consciência Negra, que causa tanta polêmica no Brasil, né? De repente, todo mundo se pergunta, ai, quem é negro no Brasil, né? Vai procurar um emprego? Vem comigo procurar emprego para tu ver quem é negro. Vem comigo entrar numa galeria, como já aconteceu. Vem, pega um avião comigo. Aí tu vai dizer se eu sou paranoia ou se a realidade tu não conhece. Então, Oliveira Ferreira, ele é do Rio Grande do Sul, nasceu em 41, é formado em letra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização em língua francesa. É atualmente professor aposentado da rede pública. Então, ele escolheu a palavra também como ferramenta de resistência. E tendo em vista sua habilidade, era considerado o poeta da consciência negra. É porque ele morreu em 2009, jovem ainda, né, 68 anos, vítima de um câncer, né, mas deixou um extenso trabalho de valorização do povo negro no Brasil. Ele foi uma porta que se abriu assim na porrada, né, deu um chute na porta e ele entrou e puxou um monte de gente com ele. Esse poema é maravilhoso, escutem bem. Sou a palavra cacimba para a sede de todo mundo.
E tenho assim minha alma, água limpa e céu no fundo. Já fui remo, fui enxada e pedra de construção, trilho de estrada de ferro, lavoura, semente, grão. Já fui a palavra canga, sou hoje a palavra basta, e vou refugando a manga num atropelo de aspa. Meu canto é faca de charque, voltada contra o feitor, dizendo que a minha carne não é de nenhum senhor. Sou o samba das escolas, em todos os carnavais, sou o samba da cidade e lá dos confins rurais. Sou o Quicumbi, Moçambique, no compasso do tambor. Sou um toque de batuque em casa GG Nagu. Sou a bombacha de santo, sou o churrasco de algum. Entre os filhos desta terra, naturalmente sou um. Sou o trabalho e a luta, suor e sangue de quem, nas entranhas desta terra, nutre raízes também. Fantástico, né? Nossa, que poema lindo. Eu descobri esse homem faz uns 2 dias, assim. Já tinha visto alguma coisa muito, muito pouca, mas realmente, assim, né? Esse projeto, na realidade, eu não sei nem se é para vocês, é para mim, porque eu estou aprendendo tanta coisa. Eu estou descobrindo tanta coisa maravilhosa na poesia e gostaria que vocês também tivessem essa. Está me ocupando quase o dia todo, eu não estou nem sentindo a quarentena. Por isso que eu digo, quarentena eu tiro de letra, né? Porque eu adentrei nas letras de maneira assim, mergulhei, mergulhão, dei uma de mergulhão. Então, uma mulher, né? Tem que sempre ter uma mulher, sempre tem um nome de mulher, e o nome desta aqui é Conceição Evaristo, que é uma das mais importantes escritoras negras do Brasil, né? E que que talvez até muita gente nem ouviu falar, mas ela é muito conhecida, ela sempre viaja por aí, ela já veio dar várias conferências aqui na Bélgica, eu assisti umas duas, e ela é editada na França pela editora Anacaona. Quando eu dou os nomes assim, Anacaona, que eu sei que é na França, porque tem brasileiro aqui também, né, que se interessa. Então, eles podem encontrar. Então, ela nasceu em Belo Horizonte em 46, de origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 70, graduou-se em letra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou como professora na capital fluminense e na rede privada de ensino superior. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio e no momento está concluindo doutorado em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Em sua pesquisa, estuda as relações entre a literatura afro-brasileira e as literaturas africanas de língua portuguesa. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na Arte da Palavra em 90, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros, aquilo que eu falei antes, né? Procurem Caderno Negro, muito interessante. É um suporte que ela utiliza até hoje, né? Então, esse poema é: A noite não adormece nos olhos das mulheres, em memória de Beatriz Nascimento. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainás, zingas, engambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, a cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Aí eu encontrei uma jovenzinha assim, comparando, ela tem 29 anos, então para mim é uma jovenzinha, mas menos da metade da minha idade. Então é campeã de slam. Vocês sabem que atualmente essa moçada na periferia, elas disputam, né, com os homens é, nas letras, no slam, né, no rap, e é uma guerra danada.
E essa menina, ela virou campeã das batalhas de poesias autorais, né? É um, bom, eu acho que vocês conhecem o Slam, né? Elas têm 3 minutos para dizer um poema, né? E são julgadas lá por um júri e tal, então tem que ter toda uma expressão, todo um jogo de corpo, todo é fantástico. Procurem ver um pouco aí as garotas do Slam no Brasil. Tem muitos garotos também maravilhosos, né? Com uma força assim poética extraordinária, uma rebeldia que encanta, né? E que ele joga nas ruas, porque se, imagine, se os autores negros não são quase vistos, se as mulheres ainda menos, imagina o pessoal da periferia, né? Que seja branco, negro, amarelo, eles são não só não vistos, como ainda por cima discriminados, massacrados e sei lá, e falam deles como se fossem vítimas, né? E não, essa gente eles agem, eles agitam, eles balançam o coqueiro, né? E eles largam, quando eles largam o verbo, meu filho, é verbo mesmo. Eles criam mundos, né? Quando eles abrem o verbo. E ela foi campeã, né? E foi para a França representar o Brasil, tá vendo? É uma menina que, como é que chama? Ela escreve desde criança. E nasceu de uma família onde todo mundo escreve, né? Pelo que eu li rapidamente, assim, sua biografia, ela tem a irmã mais velha, em quem ela se espelhou, todo mundo escrevia. Ela, a partir dos 5 anos, já começou a anotar suas coisinhas, né? Então, o poema que eu escolhi dela é Neolatina. É preciso ouvir mulheres e seus buracos. Temos buracos tão fundos quanto os que anseiam ou violam. Nossas loucuras criaram pontes longas, de um, de uma para a outra. Esses vão por inúmeras vezes. É o que nos fazem seguir juntas. É preciso falar sobre mulheres e seus buracos. Eis aqui um buraco gramático e sintomático desde os ossos porosos aos tecidos uterinos, desde os poços sem fundos, olhos aos furos, peitos que não estancam, desde os que vieram antes até as que nascerão. É preciso acessar mulheres em seus buracos. Estreia aqui um buraco no meio da avenida, que quebra molas cabeças dos desavisados, que acaso desvio, quiçá cautelas aos precavidos, há placas que sinalizam buracos ávidos, vivos buracos. É preciso reconhecer mulheres e seus buracos, nos becos escuros e fétidos, nas filas de desempregados, nas lutas pela equiparidade. É preciso ler mulheres e seus buracos. Por isso, leia este. Então, partindo da falácia de que ninguém sabe quem é negro no Brasil, não se deve tampouco saber quem é branco, né? Nessa miscigenação geral que é o nosso povo. Então, aí vai o poema de um átomo invasivo, né? Que eu convidei um branco para vir, para dizer um poema dele aqui. Esse poeta, Jorge de Lima, que eu acho que muita gente conhece, porque estudava na escola, né? Virou peça de teatro, isso é um poema que é bastante lido aí. E então o Solano Trindade acusa ele de ser descompromissado, né, com a realidade. Mas eu acho assim que não é de se jogar fora. Primeiramente é muito bem escrito, né? E tem um final assim inusitado e tem uma ritma muito rica, uma rítmica, né? Muito rica. E, e eu acho que ele serve, inclusive, para desconstruir a realidade, para você analisar o que acontece no Brasil com o povo negro, né? Porque você veja hoje no Brasil as empregadas, né, que chamam domésticas, que isso é um resquício da escravidão, esse termo empregada doméstica, mas no Brasil, assim, tem até quartinho para elas, né? Nas casas ali de classe média, das elites, impregnadas, né, do ranço da escravidão. O negro, né, os periféricos, os pobres, são sempre associados com ladrão.
né? Eles que tiveram até a vida roubada pelo europeu, que constituiu suas riquezas, porque a riqueza do capitalismo vem da venda de seres humanos, do tráfico negreiro, né, do extermínio de nossos índios. Eu não me canso de dizer isso. Da escravidão e do trabalho forçado na África e na Índia, que matou milhões de pessoas. Só aqui a Bélgica, lá no Congo, 10 milhões de pessoas que Leopoldo de matou lá, cortava as mãos, se não trouxesse o cálcio, a quantidade, né, a cota de cálcio do dia, mandava cortar uma mão, não trazia no outro, cortava outra e lasque-se. Era assim mesmo, entendeu? E na Índia, os ingleses lá, que são tão metidos como é que chama, defensores dos direitos humanos, mas 30 milhões de pessoas morreram na Índia somente com a questão dos trabalhos forçados. Na África nem se conta, porque na África ninguém conta, né, o que acontece com os africanos. É sempre estatísticas furadas, sai assim é um monte de. Ah, um monte de africano morreu, um monte de africano adoeceu, um monte de africano está com. Você veja agora, mesmo agora com o coronavírus, na África tem tanto, mas que África? A África é um continente, pô, tem 54 países. De onde? Cadê as estatísticas para dizer tal país, não sei o que? Não, é como um rolo, assim, aquele bolo, né? É uma coisa só. Então, ele, mas como muitos negam a história, né? Como aquele pretinho de amor branca lá que foi que está sujando lá a Fundação Palmares, como é o nome dele, eu nem sei o nome dessa desgraça, né? Esse poema aqui é um retrato vivo e falado do nosso país, né? Do ranço ali que tem ali da escravidão ali no Brasil. E esse poema se chama Nega Fulô. Quem não conhece essa Nega Fulô? Hã? Pois se não conhecer, vai conhecer agora. E uso nas escolas para mostrar como é que era e como é que ainda é. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Nega Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô, ô fulô, ô fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Essa negra fulô. Essa negrinha fulô ficou logo para mucama, para vigiar a sinhá, para engomar para o senhor. Essa negra fulô, ó fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, fulô, vem abanar o meu corpo que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa nega fulô. Era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei senhor me mandou que eu vos contasse mais 5. Essa nega fulô, ô fulô, ô fulô, vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa nega fulô, essa nega fulô, ô fulô, ô fulô. Era a fala da sinhá, chamada nega fulô. Cadê meus frascos de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa nega fulô, essa nega fulô. O senhor foi ver a negra levar o couro do feitor. A negra tirou a roupa. O senhor disse: Fulô, a vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ô fulô, ô fulô, cadê meu lenço de renda? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê o meu terço de ouro que o teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. Essa nega fulô, essa nega fulô. O senhor foi açoitar sozinho a nega fulô. A nega tirou a saia, tirou o cabeção, de dentro dele pulou noinha a negra fulô. Essa negra fulô, essa nega fulô. Ô fulô, ô fulô, cadê teu senhor que a Nossa Senhora me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você, negra fulô. Essa negra fulô.
Então, serve ou não serve para contar a história? Oxe, demais até. Cada frase desse poema é um pedaço da história do Brasil, que dura até hoje. Aí nisso, eu recomendo vocês a lerem um texto muito bonito que tem lá no Jornal de Poesia, mas deve achar na internet também, que se chama Brasil à Sombra da Escravidão, que eu não sei agora quem foi que escreveu, eu não me lembro, porque eu li lá nos anos 80, então eu não me lembro mais quem escreveu. Saiu, acho que foi uma Veja, eu acho que deve ter sido a única Veja que eu li na minha vida, e tinha esse artigo muito bom que está na internet. Então, saímos da sombra. Muito obrigada. Boa noite. Não deixem de bater panela. Beijinhos. Tchau, tchau.